Era uma tarde de domingo, o tipo de tarde que deveria ser tranquila, mas não foi. No meio de um terminal rodoviário movimentado, cheio de gente correndo de um lado para o outro, barulho de ônibus, vozes, passos apressados, tinha uma menina, 5 anos, vestido rosa de bolinhas brancas, tênis sujo, mochila vermelha nas costas. Ela estava parada, sozinha, olhando para todos os lados. Os olhos dela estavam vermelhos, não de choro, de já ter chorado tanto que só restava o medo. Ela segurava um papel amassado na mão, escrito com letra torta. Meu nome é Ana. Estou procurando minha mãe. Ela usa blusa azul. Ninguém parou. Ninguém perguntou. Ninguém olhou. Até que ela viu ele. Um homem de uniforme azul marinho. Boné, distintivo no peito, rádio na cintura, policial. Ana correu até ele, puxou a calça dele. Moço, por favor. Ele olhou para baixo. Por 2 segundos, só 2, e virou o rosto. Ela tentou de novo. Moço, eu tô perdida. A minha mãe... Ele deu um passo para trás, olhou para o celular e disse, sem olhar para ela, vai ali na bilheteria, menina, eu tô ocupado. Ana ficou parada, vendo ele se afastar, vendo ele sumir na multidão. E então, ela começou a chorar, de novo. Mas o que ele não sabia, o que ninguém ali sabia, é que alguém estava vendo tudo. Não na multidão, não nas câmeras, mas de um lugar além, e esse alguém não ia deixar passar. 3 dias depois, aquele policial ia descobrir algo. Algo que ele nunca imaginaria. Porque quando você vira o rosto para a inocência, o céu não esquece. E o que aconteceu com ele, ninguém consegue explicar até hoje. Mas antes de você entender o que aconteceu com ele, você precisa saber quem era Ana. E por que ela estava ali, sozinha, perdida, esquecida. Porque essa história não começa naquele terminal. Ela começa 3 dias antes, em um lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, o lar dela. Ana morava em uma casa pequena no final de uma rua de terra, 3 cômodos, paredes rachadas, telhado que vazava quando chovia forte, mas para ela era o mundo inteiro, porque ali dentro tinha a mãe dela, Dona Cecília, 32 anos, mas o rosto cansado de quem viveu o dobro disso. Cecília acordava todo dia às 4:30 da manhã. Preparava o café. Acordava Ana com um beijo na testa. Arrumava o cabelo dela com cuidado. Fazia 2 tranças. Sempre 2. Depois saía para trabalhar. Faxineira. 3 casas por dia. Voltava só de noite. Ana ficava com a vizinha, Dona Irene, uma senhora de 70 anos que cuidava de Ana como se fosse neta. A rotina era simples. Ana acordava, tomava café, ia para a escola, voltava, fazia lição com Dona Irene, brincava no quintal, esperava a mãe chegar. E quando Cecília chegava, sempre cansada, sempre com as mãos vermelhas de tanto esfregar chão, Ana corria para abraçar ela, todo dia, sem falhar. Cecília dizia, meu amor, um dia a gente vai ter uma casa melhor. Com um quarto só seu, com um quintal grande, eu prometo. E Ana acreditava, porque criança acredita em promessa de mãe. Mas 3 dias antes daquele domingo no terminal, alguma coisa mudou. Cecília precisava ir até a cidade vizinha, buscar o pagamento de uma faxina antiga, um dinheiro que ela estava esperando há meses, dinheiro que ia pagar conta atrasada, comprar remédio, colocar comida na mesa. Ela não podia deixar Ana com Dona Irene. A vizinha tinha ido viajar para a casa da filha. Então, Cecília levou Ana junto. As 2 pegaram o ônibus de manhã cedo. Ana sentou do lado da janela. Ficou olhando as casas passarem, as árvores, as vacas no pasto. Cecília segurava a mão dela, apertava de vez em quando, olhava para a filha e sorria. Elas desceram na rodoviária da cidade vizinha. Cecília disse, fica aqui sentadinha, meu amor, não sai daqui. A mamãe vai ali resolver uma coisa e já volta. Promete que não sai? Ana prometeu. Cecília saiu correndo.
Tinha medo de perder o horário. O homem que devia o dinheiro só podia atender naquele horário. Ana ficou sentada, comportada, quietinha. Mas o tempo foi passando. Meia hora, 1 hora, 2 horas. Ana começou a ficar com fome, com sede, com medo. Ela olhava para onde a mãe tinha ido. Nada. Olhava para o relógio grande na parede, os ponteiros girando devagar, e então ela ouviu o alto-falante. Ônibus com destino a São João parte em 5 minutos. Plataforma 3. Era o ônibus delas. Ana levantou, olhou para um lado, para o outro. Nenhum sinal da mãe. Ela começou a andar, devagar, procurando. Mãe? Mãe? Ninguém respondia. Ana entrou no banheiro. Não estava lá. Foi até a lanchonete. Não estava lá. E quando ela voltou para o lugar onde tinha ficado sentada, já tinha outra pessoa ali. Ana ficou confusa, olhou em volta. Tudo parecia igual, mas diferente. Ela não sabia mais onde era o lugar certo, e foi nesse momento que ela percebeu. Ela estava perdida, completamente perdida. E a mãe dela não estava em lugar nenhum. Ana abriu a mochila. Pegou o papel que a mãe sempre deixava com ela. O papel com o nome dela escrito, para caso acontecesse alguma coisa. Mas ela não sabia ler direito. Só reconhecia o nome dela. Então, ela fez o que qualquer criança faria. Começou a procurar alguém que pudesse ajudar. Foi aí que ela viu o policial. E você já sabe o que aconteceu, mas o que você não sabe é o que aconteceu com Cecília. Porque naquele exato momento, enquanto Ana estava sozinha naquele terminal, Cecília estava do outro lado da cidade, desesperada, correndo, gritando, procurando a filha que tinha sumido, e dentro do peito dela só tinha uma coisa: culpa. Cecília voltou correndo para o terminal, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela tinha demorado. O homem que devia o dinheiro não estava no lugar combinado. Ela teve que procurar, perguntar, esperar. Quando finalmente conseguiu o dinheiro, já tinha passado mais de 2 horas. Ela voltou correndo, suando, tropeçando. E quando chegou no lugar onde tinha deixado Ana, nada. Só um banco vazio. Cecília olhou em volta. Chamou. Ana, Ana, meu amor, onde você está? Ninguém respondeu. Ela começou a andar mais rápido, olhando em todas as direções, entrando em lojas, perguntando para todo mundo. Você viu uma menina, 5 anos, vestido rosa, mochila vermelha? Ninguém tinha visto. Ou se tinham visto, não lembravam. Cecília foi até o balcão de informações. Uma mulher de uns 50 anos, óculos na ponta do nariz, olhava para o computador sem prestar atenção. Por favor, minha filha. Ela estava aqui, eu deixei ela sentada ali. Ela tem 5 anos, vestido rosa. Eu preciso achar ela, por favor. A mulher levantou os olhos. Olhou para Cecília com aquele olhar de quem já ouviu 1000 histórias parecidas. A senhora deixou uma criança sozinha aqui? Cecília sentiu o peito apertar. Eu precisei resolver uma coisa, eu não ia demorar. Ela prometeu que ia ficar. Ela sempre obedece. A mulher suspirou. Pegou um papel. Começou a escrever. Nome da criança? Ana. Ana Cecília da Silva. Idade? 5 anos. Características? Cecília descreveu tudo. O vestido, a mochila, as tranças, o tênis sujo. A mulher anotou. Olhou para o papel. Olhou para Cecília. Vou comunicar à segurança, mas a senhora entende que deixar uma criança sozinha em um local público é... Cecília não deixou ela terminar. Eu sei, tá? Eu sei que eu errei, mas eu preciso achar minha filha. Por favor, me ajuda. A mulher pegou o telefone, ligou para alguém, falou baixo, desligou. A segurança vai fazer uma varredura. Enquanto isso, a senhora fica aqui. Se a menina aparecer, a gente avisa. Cecília não conseguia ficar parada. Ela saiu andando, procurando, entrando em banheiro, olhando embaixo de banco, abrindo porta de loja. Ana? Ana, me responde?
As pessoas começaram a olhar, algumas com pena, outras com julgamento. Deixou a filha sozinha. Que mãe é essa? Olha o estado dela. Deve ser usuária. Cecília ouvia tudo. Cada palavra era uma facada. Mas ela não parava, até que ela viu um homem de uniforme. Segurança do terminal. Um homem grande, barriga saliente, cara de poucos amigos. Ela correu até ele. Por favor, senhor, minha filha está perdida. Eu já avisei a informação, mas ninguém está fazendo nada. Por favor, o senhor pode me ajudar? O homem olhou para ela de cima a baixo. Já avisou a informação? Já. Mas faz meia hora e ninguém... Então tem que esperar. A gente tem procedimento, mas ela tem 5 anos. Ela está sozinha. Ela deve estar com medo. O homem deu de ombros. Olha, senhora, a gente faz o que pode. Mas não dá para parar tudo aqui por causa de uma criança perdida. Aqui perde criança todo dia. Cecília sentiu as pernas fraquejarem. Todo dia? É. E a maioria aparece. Então espera aí que se aparecer alguma coisa a gente avisa. Ele virou as costas e foi embora. Cecília ficou ali, parada, no meio do terminal. Gente passando dos 2 lados dela. E ela, invisível. Ela sentou no chão, encostou a cabeça nos joelhos e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida, porque pela primeira vez ela achou que ia perder a filha. Foi quando ela sentiu uma mão no ombro. Ela levantou o rosto. Era uma mulher, uns 40 anos, roupa simples, olhar gentil. Eu ouvi você falando da sua filha. Eu vi uma menina. Faz uns 20 minutos. Ela estava chorando, perto da plataforma 7. Cecília levantou num pulo. Ela ainda está lá? Não sei, mas quando eu vi, ela estava conversando com um policial. Cecília sentiu um alívio tão grande que quase desmaiou. Um policial, graças a Deus. Ela saiu correndo. Plataforma 7. Coração batendo forte. Esperança voltando. Ela ia achar Ana. O policial devia ter levado ela para algum lugar seguro. Devia ter cuidado dela. Mas quando Cecília chegou na plataforma 7, não tinha ninguém. Nem Ana, nem policial, nem ninguém. Só um banco vazio. E no chão, um papel amassado. Cecília pegou o papel, abriu. Era a letra dela. Meu nome é Ana. Estou procurando minha mãe. Ela usa blusa azul. Cecília olhou para baixo. Para a blusa que ela estava usando. Verde. Ela tinha trocado de blusa antes de sair de casa. Ana não ia reconhecer ela de longe. E foi nesse momento que Cecília entendeu. Ana não tinha fugido. Ana estava procurando ela. E ninguém, absolutamente ninguém, estava ajudando. Cecília segurou o papel com tanta força que ele rasgou nas pontas. Ela olhou em volta. Plataforma vazia. Ônibus saindo. Gente subindo, gente descendo, ninguém prestando atenção. Ela correu de volta para o balcão de informações. A mesma mulher de óculos, ainda digitando no computador. Eu achei o papel da minha filha. Ela esteve aqui. Alguém viu ela com um policial. Onde fica a segurança daqui? Onde fica a sala dos policiais? A mulher nem levantou os olhos. Senhora, eu já disse, a gente está procurando. Se tiver novidade, a gente avisa. Cecília bateu a mão no balcão. Eu não quero esperar, eu quero procurar, eu quero falar com o policial que viu ela. A mulher finalmente olhou para ela, e o olhar era frio. A senhora está exaltada. Eu vou ter que pedir para a senhora se acalmar ou vou chamar a segurança. Cecília recuou, as pernas tremendo, a voz falhando. Eu só quero achar minha filha. A mulher voltou a digitar. Então espera. Cecília saiu dali, cambaleando. Não sabia mais o que fazer. Ela foi até o banheiro, jogou água no rosto, olhou para o espelho. O reflexo que ela viu não parecia ela. Olhos vermelhos, cabelo desgrenhado, roupa suada. Ela parecia uma louca. E talvez fosse isso que as pessoas estavam vendo.
Uma mãe desesperada que deixou a filha sozinha. Uma mãe que não merecia ajuda. Cecília saiu do banheiro, voltou a andar, plataforma por plataforma, perguntando, implorando. Você viu uma menina? Por favor, 5 anos, vestido rosa? Algumas pessoas respondiam que não. Outras só balançavam a cabeça. Outras nem olhavam. 1 hora virou 2. 2 viraram 3. O sol começou a descer. Cecília não tinha comido, não tinha bebido água, só andava. E a cada minuto que passava, a esperança ia embora. Até que ela viu ele, o segurança de antes, o mesmo que tinha dito que criança some todo dia. Ele estava encostado numa parede, mexendo no celular. Cecília foi até ele, mais devagar dessa vez. A voz quase sumindo. Por favor, o senhor descobriu alguma coisa sobre minha filha? Ele olhou para ela. Demorou para responder, como se estivesse pensando se valia a pena falar. Olha, a gente verificou as câmeras. Cecília sentiu o coração disparar. E a gente viu ela, umas 3 horas atrás, andando sozinha. Ela parou na frente de um policial, conversou com ele e depois saiu andando de novo. Mas o policial não ajudou ela? O homem deu de ombros. Pelo que deu para ver, não. Cecília sentiu o mundo girar. Como assim não? Ele é policial. Ele tinha que ajudar. O homem guardou o celular. Olha, senhora, eu não sei o que aconteceu, mas a menina saiu andando. A gente não conseguiu ver para onde ela foi depois. As câmeras não pegam tudo. E o policial? Vocês sabem quem é? O homem hesitou. A gente sabe, mas não pode passar essa informação. Por quê? Porque não pode. É protocolo. Cecília caiu de joelhos. Ali mesmo, no meio do terminal. As pessoas começaram a olhar. Algumas pararam. Cecília juntou as mãos, como se estivesse rezando. Eu imploro, me dá o nome dele, me dá qualquer coisa. Eu preciso saber o que aconteceu com minha filha. O segurança olhou para ela. Por um segundo pareceu que ele ia ajudar, mas ele só balançou a cabeça. Não posso. Desculpa. E foi embora. Cecília ficou ali, de joelhos, no chão frio do terminal, gente passando, gente olhando, gente julgando, e ninguém fazendo nada. Ela fechou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, ela rezou. Não porque acreditava que ia ser ouvida, mas porque não tinha mais nada. Deus, se o Senhor existe, se o Senhor está vendo isso, por favor, me ajuda a achar minha filha. Por favor. Ela abriu os olhos. E foi quando ela viu. Do outro lado do terminal, sentado sozinho num banco, um homem. Ele estava olhando para ela. Não com pena, não com julgamento, só olhando. Ele era diferente. Roupa simples. Barba por fazer. Mas tinha algo nos olhos dele. Algo que Cecília não conseguia explicar. Ele levantou. Começou a andar na direção dela. Cecília se levantou também, enxugou as lágrimas. O homem parou na frente dela e disse com uma voz calma: Sua filha não está perdida. Cecília sentiu um arrepio. Como o senhor sabe? O homem não respondeu, só olhou para ela, como se pudesse ver tudo o que ela estava sentindo, e então ele disse: Ela vai ser encontrada. Mas antes disso, alguém precisa pagar. Cecília não entendeu. Pagar? Pagar o quê? O homem deu um passo para trás, e antes de ir embora ele disse: O homem que virou o rosto para a inocência vai aprender o que é estar sozinho, e ele sumiu na multidão. Cecília ficou parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas não teve tempo de pensar, porque naquele momento o alto-falante do terminal ligou e uma voz anunciou: Atenção! Foi encontrada uma criança, sexo feminino, aproximadamente 5 anos, vestido rosa. Quem for responsável, favor se dirigir à segurança.
Cecília correu. Correu mais rápido do que tinha corrido na vida inteira. Cecília atravessou o terminal como se o chão estivesse pegando fogo. Esbarrou em gente, derrubou uma sacola. Não parou. Ela chegou na sala da segurança. Porta de vidro. Dentro, 2 pessoas. Um segurança. E uma menina sentada numa cadeira, de costas, vestido rosa. Cecília empurrou a porta. Ana! A menina virou. E Cecília desabou. Era ela. Ana levantou correndo, jogou-se nos braços da mãe, e as 2 caíram no chão, abraçadas, chorando. Mãe, mãe, eu tô aqui, meu amor, eu tô aqui, desculpa, desculpa, desculpa. O segurança que estava ali era diferente do outro, mais velho, cabelo grisalho, olhar cansado, mas gentil. Ele esperou as 2 se acalmarem, ofereceu água, trouxe uma cadeira para Cecília. Depois ele disse: a menina foi encontrada numa lanchonete, do outro lado do terminal. Ela estava sentada no chão. Uma senhora que trabalha lá viu ela e trouxe aqui. Cecília segurou Ana com mais força. Obrigada, obrigada, meu Deus. O segurança coçou a barba, hesitou, e então disse: mas tem uma coisa que a senhora precisa saber. Cecília olhou para ele. O quê? Ele pegou um papel. Mostrou para ela. A gente viu nas câmeras. A menina tentou pedir ajuda para um policial. Ele ignorou ela. Cecília sentiu a raiva subir. Quem? Quem foi? O segurança olhou para o papel e falou o nome. Carlos Mendes. Ele trabalha aqui no terminal aos domingos. Faz ronda. Cecília cerrou os punhos. Eu quero falar com ele. O segurança balançou a cabeça. Ele já foi embora. Terminou o turno dele faz meia hora. Cecília respirou fundo. Tentou controlar a voz. Então eu quero registrar uma reclamação. Eu quero que tome providências. Ele deixou minha filha sozinha. Ele virou as costas para ela. O segurança suspirou. Eu entendo a senhora, mas ele não fez nada tecnicamente errado. Ele não é obrigado a ajudar. Ele disse que orientou ela a ir na bilheteria. Cecília não acreditou no que ouviu. Ele mandou uma criança de 5 anos ir sozinha na bilheteria? O segurança não respondeu. Cecília levantou, segurou Ana no colo e olhou bem nos olhos dele. Um dia ele vai entender o que ele fez. Ela saiu dali, atravessou o terminal de novo, agora com Ana nos braços, e foi embora. No caminho de volta para casa, dentro do ônibus, Ana dormiu no colo dela. Cecília ficou olhando pela janela. A noite caindo, as luzes da cidade passando. E ela pensou no homem estranho, o homem que tinha dito aquelas palavras, o homem que virou o rosto para a inocência, vai aprender o que é estar sozinho. Ela não sabia o que aquilo significava. Mas 3 dias depois, ela ia descobrir. Porque na segunda-feira seguinte, Carlos Mendes acordou como sempre acordava. Às 6 da manhã, despertador tocando. Ele desligou, espreguiçou, levantou, foi até o banheiro, lavou o rosto, escovou os dentes, olhou no espelho. E foi quando ele percebeu algo estranho. Ele não estava se sentindo bem, não era uma dor, não era cansaço, era algo diferente, como se algo estivesse fora do lugar. Ele balançou a cabeça. Achou que era sono. Foi tomar café. A esposa dele, Márcia, já estava na cozinha, preparando o café dele, como sempre. Bom dia, ela não respondeu. Carlos franziu a testa. Márcia, ela continuou mexendo o café, sem olhar para ele. Carlos achou estranho, mas não deu importância. Às vezes ela acordava de mau humor. Ele tomou o café em silêncio, vestiu o uniforme, pegou as chaves. Tchau, até mais tarde. Nenhuma resposta. Carlos saiu de casa, foi trabalhar, chegou no terminal, cumprimentou os colegas. Fala, pessoal. Ninguém respondeu. Carlos parou, olhou em volta. Todo mundo estava conversando, rindo, mas ninguém olhava para ele. Ele tentou de novo. E aí, Marcos, tudo certo? Marcos continuou falando com outro colega, como se Carlos não estivesse ali.
Carlos sentiu um frio na barriga. Ele foi até o vestiário, trocou de roupa, pegou o rádio e começou a ronda. Mas enquanto andava pelo terminal, ele percebia. As pessoas não olhavam para ele. Quando ele passava, elas desviavam o olhar. Quando ele tentava ajudar alguém, a pessoa simplesmente ignorava, como se ele não estivesse ali, como se ele fosse invisível. Carlos começou a suar frio. Ele foi até uma mulher que estava perdida olhando um mapa. "Com licença, posso ajudar?" A mulher não respondeu. Continuou olhando o mapa. Carlos tocou no ombro dela. A mão dele atravessou, literalmente atravessou, como se ela fosse sólida, e ele não. Carlos deu um passo para trás, o coração disparado. "O que está acontecendo?" Ele correu até um espelho, olhou e viu o reflexo dele, normal. Mas quando ele levantou a mão, o reflexo demorou 1 segundo para fazer o mesmo. Carlos começou a tremer. Ele tentou ligar para o celular da esposa. Não completou. Tentou mandar mensagem para o filho. Não enviou. Tentou gritar. Ninguém ouviu. E foi quando ele entendeu. Ele estava sozinho, completamente sozinho, no meio de centenas de pessoas. Mas ninguém, absolutamente ninguém, o via. Carlos caiu de joelhos no meio do terminal. Gente passava por ele, atravessava ele, como se ele não existisse. Ele gritou: "Socorro! Alguém me vê? Alguém?" Nada. Ele começou a chorar. Ali mesmo, no chão. E foi quando ele ouviu uma voz. "Agora você entende." Carlos levantou a cabeça. O homem estava na frente dele. O mesmo homem que tinha falado com Cecília. Roupa simples, barba por fazer, mas os olhos eram diferentes, profundos, como se vissem através de tudo. Carlos se arrastou para trás. Quem é você? O que você fez comigo?" O homem não respondeu, só ficou olhando. Carlos tentou levantar. Conseguiu, mas as pernas tremiam. Eu não fiz nada de errado." O homem inclinou a cabeça. "Não?" Carlos respirou fundo, tentou se controlar. Eu sou policial, eu faço meu trabalho, eu ajudo as pessoas." O homem deu um passo para frente. "Você ajuda?" Carlos hesitou. Sim, eu ajudo." O homem parou, bem na frente dele. "E quando uma criança te pediu ajuda, o que você fez?" Carlos sentiu o estômago revirar. Eu estava ocupado." "Você estava ocupado olhando o celular." Carlos abriu a boca, fechou. Não sabia o que dizer. O homem continuou. "Ela tinha 5 anos. Ela estava perdida. Ela estava com medo. E você..." Virou o rosto. Carlos sentiu as lágrimas voltarem. Eu não sabia. Eu achei que... Você achou o quê? Que ela não era importante? Que ela não merecia sua atenção?" Carlos balançou a cabeça. Não foi isso." "Então o que foi?" Carlos não conseguiu responder. O homem deu mais um passo. Agora estava tão perto que Carlos podia ver cada detalhe do rosto dele. "Você ignorou a inocência. Você virou as costas para quem mais precisava. E por quê? Porque era mais fácil. Porque você não queria se incomodar." Carlos caiu de joelhos de novo. Eu sinto muito, eu não sabia." O homem se abaixou, ficou na altura de Carlos. "Agora você sabe o que ela sentiu. Sozinha, invisível, ignorada." Carlos soluçou. "Por favor, eu vou mudar. Eu juro, eu nunca mais vou fazer isso de novo." O homem ficou em silêncio por um longo tempo, e então ele disse: "Isso não depende de mim." Carlos olhou para ele confuso. "Como assim?" O homem se levantou. "Você vai voltar. Mas você nunca mais vai esquecer esse dia. Nunca mais vai esquecer o que é ser ignorado. E toda vez que você vir alguém pedindo ajuda, você vai lembrar." Carlos assentiu desesperadamente. Eu prometo. Eu vou ajudar. Eu vou." O homem ergueu a mão e Carlos desmaiou.
Quando ele acordou, estava deitado no chão do terminal. Várias pessoas em volta dele. Ele está acordando. Chama a ambulância. Carlos abriu os olhos, viu os rostos, viu as pessoas olhando para ele. Ele podia vê-las e elas podiam vê-lo. Ele começou a chorar de novo, mas dessa vez, de alívio. Um paramédico se aproximou. Senhor, o senhor desmaiou. Como o senhor está se sentindo? Carlos tentou falar. A voz saiu fraca. Eu tô bem. Eu só... Ele não terminou a frase, porque ele viu algo. Do outro lado do terminal, Cecília. Ela estava passando, voltando de algum lugar, segurando a mão de Ana, as duas rindo, conversando, e quando Ana olhou na direção dele, ela parou, olhou bem para ele e deu um sorriso pequeno, inocente, como se dissesse, tá tudo bem agora. Carlos sentiu o peito apertar. Ele levantou, afastou o paramédico e correu na direção delas. Cecília viu ele vindo. Segurou Ana com mais força, mas Carlos parou na frente delas, ofegante. Eu sinto muito. Cecília franziu a testa. Desculpa. Carlos olhou para Ana e então para Cecília. Eu sou o policial. Do domingo passado, eu virei as costas para sua filha e eu sinto muito, muito mesmo. Cecília ficou em silêncio. Carlos continuou. Eu não tenho desculpa. Eu estava errado. E eu nunca mais vou fazer isso. Eu prometo. Cecília olhou para ele por um longo tempo e então ela disse: Você não precisa me pedir desculpas. Você precisa pedir para ela. Carlos olhou para Ana. A menina estava séria, olhando para ele. Carlos se ajoelhou, ficou na altura dela. Me desculpa, Ana, eu devia ter te ajudado. E eu não ajudei, eu sinto muito. Ana ficou em silêncio, pensando. E então ela disse com a voz fininha: Você vai ajudar da próxima vez? Carlos assentiu. Eu vou, eu prometo. Ana deu um sorriso. Então tá perdoado. E ela estendeu a mãozinha. Carlos segurou a mão dela e chorou, ali, no meio do terminal, na frente de todo mundo. Cecília pegou Ana no colo, olhou para Carlos uma última vez. Cuida bem das crianças, tá? Carlos assentiu. Eu vou. E elas foram embora. Carlos ficou ali, vendo as duas se afastarem. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha um propósito de verdade. Ele nunca mais viu o homem estranho. Nunca mais ouviu a voz, mas ele sabia, tinha sido uma intervenção e ele ia passar o resto da vida honrando ela. Nos dias seguintes, algo mudou em Carlos. Ele acordava diferente, olhava para a esposa diferente, falava com o filho diferente, como se tivesse voltado de um lugar distante, e no trabalho ele era outro. Toda vez que via alguém perdido, ele parava. Toda vez que via uma criança sozinha, ele se abaixava. Toda vez que alguém pedia ajuda, ele escutava. De verdade, os colegas perceberam. Estranharam no começo, mas depois começaram a fazer o mesmo. Uma semana depois, Carlos viu uma senhora idosa no terminal. Ela estava confusa, segurando uma sacola pesada. Ele foi até ela. A senhora precisa de ajuda? Ela olhou para ele, desconfiada no começo, mas então viu o olhar dele e confiou. Preciso achar a plataforma 9, não estou enxergando direito. Carlos pegou a sacola dela. Vem comigo, eu levo a senhora. E levou, devagar, com paciência. Quando chegaram na plataforma, a senhora sorriu. Obrigada, meu filho, Deus te abençoe. Carlos sorriu de volta. Ele que me abençoou. Um mês depois, Carlos estava na ronda quando viu um menino, uns 7 anos, chorando. Ele foi até ele, se abaixou. O que aconteceu, campeão? O menino enxugou as lágrimas. Eu perdi meu pai. A gente veio de ônibus e eu fui no banheiro. E quando voltei, ele não estava mais lá. Carlos segurou a mão dele. Tá tudo bem, a gente vai achar ele. Como é o nome dele? O menino disse o nome. Carlos pegou o rádio, chamou a segurança. Em 5 minutos, o pai apareceu.
correndo, desesperado. Miguel, o menino correu para o abraço do pai, e o pai olhou para Carlos, com lágrimas nos olhos. Obrigado, muito obrigado. Carlos só assentiu, porque ele sabia que aquele poderia ter sido ele, ignorando, virando o rosto. Mas não era mais, nunca mais seria. E quanto a Ana e Cecília, elas voltaram para a rotina. Cecília continuou trabalhando, 3 casas por dia, mãos cansadas, mas coração leve, porque ela tinha a filha dela de volta. Ana voltou para a escola, voltou a brincar no quintal, voltou a esperar a mãe chegar todo dia. E toda noite, antes de dormir, Cecília fazia as tranças dela, sempre 2, e dizia: "Você é minha menina corajosa, sabia?" E Ana sorria, porque ela sabia. Ela tinha sido vista, tinha sido ouvida, tinha sido salva, não só por um homem estranho, mas por algo maior. Algo que cuida dos pequenos, dos esquecidos, dos ignorados e que nunca vira o rosto. Essa história é real. Os nomes foram mudados, mas o que aconteceu, aconteceu. E ela nos lembra de uma coisa simples: toda criança merece ser vista, todo pedido de ajuda merece atenção. E toda vez que você vira o rosto para a inocência, alguém está vendo, sempre está. Se essa história te tocou, se ela te fez sentir algo, deixa um like aqui embaixo, porque isso me ajuda a continuar trazendo histórias que importam. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha, porque às vezes uma história é tudo o que alguém precisa para mudar. E se você quiser ver mais histórias como essa, histórias que mostram que a justiça, de uma forma ou de outra, sempre chega, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma nova história, histórias de fé, de justiça, de redenção, histórias que mostram que mesmo quando tudo parece perdido, nunca é tarde para recomeçar. Obrigado por assistir até aqui, de coração. E lembra, nunca vire o rosto para quem precisa de você, porque um dia você pode precisar também. Até a próxima.